Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O nome dessa palavra é: não fique nas margens do rio, mas mergulhe nesse rio. Amém? Preste atenção até o final, deixa teu like, compartilhe essa mensagem, se inscreva nesse canal para a glória de Deus. Ezequiel 47, no versículo 9, eu vou ler para você. Diz assim: por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saem e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganha vida. Olha bem, de modo que onde o rio passar, tudo ganha vida. Aleluia. Queridos, preste atenção. Ezequiel 47, aqui está narrando algo muito incrível. A Bíblia diz que Ezequiel tem uma visão e ele vê águas saindo do templo do Senhor. E a Bíblia diz que essas águas, elas vão se tornando um rio. E esse rio, ele saneia toda a água salgada. Esse rio, ele purifica toda a água salgada do mar morto. E onde não tem vida, onde esse rio passa, gera vida. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem é muito conhecida, provavelmente você já ouviu. Então, Ezequiel tem uma visão. Nessa visão, um homem, ele vê um anjo e ele vê águas saindo do trono de Deus. E então o anjo ali convida Ezequiel, convida Ezequiel a entrar naquele rio de vida, a entrar naquele rio de vida. E a Bíblia diz que cada vez mais que Ezequiel entrava naquele rio, as águas iam ficando mais profundas. E a Bíblia começa a narrar dessa maneira, você lê na sua casa, Ezequiel 47. Ezequiel entrou, o anjo mediu 500 metros, e as águas eram no tornozelo de Ezequiel. Depois o anjo mediu mais 500 metros, e as águas eram no joelho de Ezequiel. Depois o anjo mediu mais 500 metros, a água já era na cintura de Ezequiel. Depois o anjo mediu mais 500 metros, e a água era no ombro de Ezequiel. Depois o anjo mediu mais 500 metros, e Ezequiel diz: já eram águas que não dava mais para passar andando, mas senão a nado. Aleluia. E eu entendo aqui, querido, que o anjo ele mediu até as águas profundas. Quando Ezequiel chegou nas águas profundas, o anjo parou de medir. Eu entendo que o objetivo de Deus é nos levar a esse lugar onde que não dá mais pé. O que significa isso? Deus quer te levar a um lugar nele onde que não dá mais para passar andando. Enquanto eu estou com os meus pés no chão, significa que está no meu controle. Mas uma vez que os meus pés não estão no chão, agora não está mais no meu controle. Agora o controle está na mão de Deus. O controle está agora na mão do rio. Agora não é eu mais que vou para a direita ou para a esquerda. É o rio que me leva para onde Ele quer. Deus tem um objetivo na minha e na sua vida. Ele quer nos levar a águas profundas, meu irmão. A um lugar que não dá mais para passar andando. A um lugar que tem que passar nado. A um lugar que você não é mais conduzido por você mesmo. Mas agora quem te leva é o rio. Esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar. Deus tem um objetivo e é te levar para águas profundas. O segundo ponto que eu quero ressaltar na sua vida é que quem entrou no rio foi Ezequiel. Não foi o rio que entrou em Ezequiel, foi Ezequiel que entrou no rio. As pessoas acham que o Espírito Santo de Deus, esse rio é uma figura, uma prefiguração também do Espírito Santo. Alguns dizem que ele vai acontecer de maneira literal no milênio. Mas aqui eu quero que você entenda isso. Esse rio também, ele prefigura o Espírito Santo, prefigura o reino. E eu quero que você entenda uma coisa. Quem entrou no rio foi Ezequiel. É você que precisa entrar no rio. É você que determina se você quer que as águas continuem no seu pé, no seu tornozelo. É você que determina se as águas vão estar no seu joelho. É você que determina que as águas vão estar na sua cintura. É você que determina se as águas vão estar no teu ombro. É você que determina. Ou é você que determina
que você vai entrar tão profundo nesse rio, que você vai falar assim: eu não quero ter mais o controle da minha vida. Eu entrego o controle da minha vida ao Espírito Santo. Eu quero estar tão embriagado, eu quero estar tão impregnado do Espírito, a ponto que eu sou influenciado por Ele, e não mais influenciado por mim mesmo. É uma decisão sua. Então guarde no seu coração, você que quer receber o batismo com o Espírito Santo, você que quer falar em outras línguas, é você que entra no rio. Talvez você está esperando Deus vir tocar na sua língua. Querido, já tem uma promessa, é para mim, para você, é para os seus filhos. Atos 2,38, a promessa é para vós, para os seus filhos, para aqueles que estão longe, que estão perto, para todos que o Senhor chamar. Se você quer mais do Espírito Santo, é você que precisa entrar nesse rio. O rio está disponível para quem quer. A Bíblia diz: quem tiver sede, eu dar-lhe-ei de graça das fontes da água da vida. Mas é para quem tem sede. Quem não tem sede, às vezes fica no raso. Mas o objetivo de Deus é nos levar para águas profundas. O anjo mediu até águas profundas. Depois ele não mediu mais. Existe alguma lição aqui? Com certeza, Deus está querendo nos mostrar que o objetivo dele é nos levar a um lugar onde não dá mais pé. A um lugar que não vai estar mais no nosso controle, mas no controle do Espírito Santo. Outro ponto que eu quero que você entenda, que o livro de Ezequiel começa no capítulo 1, no versículo 1 assim: eu, Ezequiel, sacerdote, filho de Buzi, estava junto às margens do rio Quebar, junto com os judeus que foram levados cativo para a Babilônia. Leia Ezequiel capítulo 1, versículo 1. A Bíblia começa assim no livro de Ezequiel: eu, Ezequiel, estava junto às margens do rio Quebar. Queridos, Ezequiel começa a sua jornada junto às margens do rio Quebar. E ali junto às margens do rio Quebar, Ezequiel tem visões de Deus. Ezequiel tem experiências extraordinárias. Mas o livro começa com Ezequiel nas margens do rio. Mas o livro de Ezequiel, se eu não me engano, tem 48 capítulos. Mas no capítulo 47, o livro termina com Ezequiel no fundo daquele rio de vida. Ezequiel pode ter começado nas margens do rio Quebar. Eu não acho que foi à toa que Deus deixou registrado para nós: Ezequiel teve experiência junto às margens do rio Quebar. E o livro praticamente termina com Ezequiel nas profundezas do rio do Espírito. Eu entendo, querido, que por mais que você comece nas margens, o objetivo de Deus é te levar a um lugar profundo nele. O objetivo de Deus é te levar a um lugar profundo nele. Não fique nas margens do rio. Não fique nas margens do rio Quebar. Existe um rio de vida, que onde esse rio passa, ele saneia, ele purifica, ele santifica, ele cura. Onde esse rio passa tem vida. Deus está nos convidando a entrar nesse rio. Deus está nos convidando a entrar no rio da adoração. Deus está nos convidando a entrar no rio do Espírito. Só que, querido, eu quero que você entenda que a decisão é sua. A decisão é sua. Deus está te convidando. Você pode ficar com a água no tornozelo, você pode ficar na água no joelho, você pode ficar com a água na cintura, você pode ficar com a água no ombro, ou você pode mergulhar nesse rio, ou você pode deixar esse rio te levar. Você pode dizer: Senhor, agora não é eu mais que quero fazer a minha vontade, mas cumpra-se em mim a tua vontade. Querido, o livro de Ezequiel começa: eu, Ezequiel, que era para ser sacerdote, mas agora não posso mais porque eu estou na Babilônia. A Babilônia não tem templo, não tem ministério sacerdotal. Fui chamado agora para ser um profeta. Eu estava junto, eu estava à beira do rio Quebar, eu estava às margens do rio Quebar. Oh, meu Deus! O livro de Ezequiel é uma aventura. O livro de Ezequiel é uma aventura, meu irmão, minha irmã. Quem lê o livro de Ezequiel, ele fala assim: cara, que aventura que esse cara viveu. Bem no comecinho do seu ministério, ele estava junto às margens do rio Quebar.
E ele termina nas profundezas do rio. O livro de Ezequiel, muitas pessoas têm dificuldade de compreendê-lo, porque pessoas que vivem em lugares profundos, eles são difíceis de entender, eles são difíceis de compreender. Esse homem começou junto às margens do rio, mas ele terminou em águas profundas. E você e eu, onde nós estamos? Nas margens? Onde nós estamos? Queridos, Deus me deu um dia uma canção, e ela é basicamente assim: o medo quer me parar, a fé diz pra eu avançar, não quero ficar nas margens do rio. Existem lugares desconhecidos pra mim, lugares profundos que eu não conheci. Eu quero caminhar sobre as águas, eu quero caminhar sobre as águas, vou mergulhar até me impregnar do teu Espírito. Querido, muitas vezes o medo quer nos parar, o medo quer nos impedir de entrar naquele lugar profundo. O anjo mediu até o lugar profundo, porque Deus quer nos levar naquela profundeza de fé. Mas às vezes o medo, a incredulidade de confiar no que Deus quer fazer em nós, nos impede de entrar nos lugares profundos. Porque talvez Deus te desafia a viver coisas extraordinárias, a confiar nele num nível tão grande que você não vai dar mais pé. Senhor, não dá mais pé, agora é contigo, me leva, me leva. Você precisa confiar. E às vezes o medo quer nos parar, mas existem lugares desconhecidos para nós, lugares profundos que nós não conhecemos. A mensagem que eu deixo para você e para mim também: não fique nas margens do rio. Existem lugares profundos, lugares desconhecidos. Descobriram agora um peixe de águas profundas. Só que lá embaixo, lá no fundo do mar, não tem luz. E eles descobriram que esse peixe tem luz própria. Meu irmão, se você vive em águas rasas, um anzol pode te pegar. Se você vive em águas medianas, talvez a rede pode te pegar. Mas lá embaixo, em águas profundas, querido, guarda uma coisa no seu coração: não tem anzol, não tem rede, não tem diabo, não tem demônio que pode pegar um peixe que vive em águas profundas e que tem luz própria. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. Deus quer nos levar num lugar em águas profundas, onde que o diabo não pode mais nos pegar com a sua rede, nem com o seu anzol. Se nós vivermos nesse lugar em águas profundas, nós vamos desfrutar de coisas extraordinárias. Um beijo no seu coração.